Convidamos a todos que entremos agora numa sintonia vibracional com o nosso protetor, aquele que tem a difícil tarefa de nos orientar e nos conduzir, para que através dele possamos bater a porta do céu e que ela se abra. E podemos visualizar a imagem do querido Mestre que nos convida a fazer parte do seu grupo de trabalhadores. Braços abertos, sorrindo, nos convidando a estar ao seu lado. Obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome, nesta maravilhosa sala estudando o Espiritismo. Sê conosco e nos intua através de seus trabalhadores diretos, mensageiros, para que possamos pacificar nossos corações, nos determinarmos a buscar a espiritualização, entendermos de que somos espíritos temporariamente ocupando um corpo físico e colocando em prática tudo aquilo que decidimos realizar nesta reencarnação. Obrigado, Pai amado, pelo dom da vida e por toda a esperança que seu amor infinito e misericordioso nos proporciona. Que assim seja. Muito bem. Heloísa, seja muito bem-vinda. Agora, pedimos licença para cumprimentarmos os nossos queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita. RBE, notícias, estudos, palestras. Sempre um bom tema sob a ótica espírita. RBE é o Movimento Espírita em Movimento. Rádio Brasil Espírita, nossa melhor companhia. Abreijos em seus generosos corações. O estudo de hoje é o capítulo 15º do livro Candeias na Noite Escura. Um tema de extrema importância e de muito interesse. Vamos estudar? O exercício da mediunidade na Igreja Primitiva. Vários escritores espíritas têm abordado a questão das práticas mediúnicas no seio da Igreja Primitiva, ao tempo do cristianismo nascente. Desconheço, porém, estudo de maior profundidade e extensão acerca de tão fascinante aspecto da história religiosa. A Enciclopédia Britânica cita a obra The Christian Prophets, do autor Selwyn, e é um livro datado de 1900. Bom, vamos falar hoje sobre essa palavra, conversar bastante, profeta. Não é? Porque aqui o nome do livro de Selwyn é O Profeta Cristo. Seria, conforme nos diz Hermínio, de grande interesse uma obra séria de pesquisa nas tradições e nos textos antigos e modernos também. Mas vamos examinar umas e outras à luz dos postulados espíritas. Talvez o ponto de partida para uma obra desta envergadura fosse a famosa primeira epístola aos Coríntios do apóstolo Paulo. Na verdade, os capítulos 12, 13 e 14 desse interessantíssimo documento poderiam ser
poderiam ser praticamente chamados de precursores de O Livro dos Médiuns, que Kardec escreveria 18 séculos adiante. Nele, o apóstolo estuda as diferentes mediunidades e dá algumas instruções acerca da maneira de exercê-las. E sobre os dons espirituais, diz ele: não quero, irmãos, que vivais em ignorância. Ora, quando Hermínio escreveu e editou este livro, quando ele montou essa crônica e a publicou, e depois quando ele a escolheu para que fizesse parte do livro Candeias na Noite Escura, com certeza ele ainda não tinha tido contato e nem conhecia o nosso querido Severino Celestino. E eu fui buscar alguns comentários de Severino Celestino a respeito de mediunidade no cristianismo primitivo, mas também ele nos traz provas concretas de fenômenos mediúnicos no Velho Testamento. Alguém se lembra, quem está na sala conosco e também quem nos acompanha pela Rádio Brasil Espírita, alguma descrição de fenômeno mediúnico na Bíblia? Pessoal, se estiver travando, me avisa, mas para mim aqui está tudo ok, tá bom? Oi, pessoal. Vou fazer a pergunta de novo para ter a cooperação de vocês. Você não se lembra, Nildinha? Lembra da famosa passagem no Velho Testamento da mula de Balaão? Que o profeta Balaão escutou uma voz direta, fenômeno mediúnico tratado na doutrina espírita como pneumatologia. E ele conversou com a mula? Já pensou, gente, passando pela rua e uma mula começasse a conversar conosco? Hã? Qual seria a nossa reação, hein? Conversaríamos com a mula e todo mundo ia pensar que nós estávamos malucos ou a gente sairia correndo? É mais fácil sair correndo, né? Aí, a Vilma disse que já correria, tá vendo? Olha só. Poderia ser uma pegadinha, né, Rita? Uma pegadinha do além, viu? Muito bom, né? Severino Celestino nos fala que a Bíblia é, com certeza, o maior repositório de fenômenos mediúnicos a que nós temos conhecimento. E ele nos traz, já em um de seus primeiros profetas, Abraão, que ouve uma voz, mais ou menos dizendo assim para ele: Abraão, vá para dentro de si mesmo. Interessante. O que seria ir para dentro de si mesmo? Poderíamos considerar que, nos dias de hoje, nós diríamos assim: faça uma viagem interior, conheça-te a ti mesmo. Opa! Conheça-te a ti mesmo? Sócrates recomendou isso 700 anos antes de Cristo, e esta inscrição no templo de Delfos já tinha se perdido a conta do tempo em que ela ali já permaneceria. É isso mesmo, Ivani. Autoconhecimento, transformação e reforma íntima. Olha que interessante. Nós costumamos dizer, nos programas que nós realizamos aqui na cidade, um programa de rádio, uma rádio AM, que o Espiritismo nada inventa. Ele somente elucida, traz à baila os ensinamentos que o homem já tem
desde a mais remota antiguidade e que nunca deu a devida atenção para isso. Abraão ouvir uma voz, vá para dentro de si mesmo, orientando para que ele faça o autoconhecimento. Não sei se o recado era para que fizesse uma reforma íntima, visto que ele já era um profeta, um dos enviados, com certeza com uma missão divina, para começar a trazer o conhecimento a este povo habitante do planeta Terra, planeta que ainda se encontra no estágio de provas e expiações, e muito tem demorado para promover, através da sua própria humanidade, de encarnados e desencarnados, a condição de adentrar de forma definitiva em um mundo de regeneração. Por isso, muito é comentado nos dias de hoje a questão da transição planetária no meio espírita. E a mediunidade de Abraão e este fenômeno onde ele ouve uma voz conversando com ele, nós podemos tratar como fenômeno de audiência. E ele foi responsável, ou seja, a mediunidade é um dos fatores responsáveis pelo monoteísmo, que era a ideia trabalhada e defendida por Abraão. Moisés. Teve gente na sala que disse que não lembra de fenômeno mediúnico nenhum na Bíblia. Olá, Sandra e Zé, que bom que estão conosco, sejam bem-vindos. Alessandro de Lorena, São Paulo. Oi, Miriam. Aí tua balança, mas não cai, não é, querida? Segura e vamos ficar por aqui. Vamos lembrar Moisés? Algumas ações, atitudes de Moisés que estão na Bíblia? Uma daqui nós conhecemos é simples, os 10 mandamentos apareceram escritos numa tábua, né? Ou numa pedra. Tem o fenômeno, este fenômeno eu não me recordo agora como especificá-lo. Mas ele também ouve uma voz que o chama para libertar o povo judeu, o povo de Israel, da escravatura a que eles estavam vivenciando no Egito. E conta-se na Bíblia que antes dele ouvir essa voz, ele viu um fogo que queimava e não se consumia. Hoje, nós já entendemos, conforme inúmeros estudos e informações, que se dá o nome de fogo fátuo a esse tipo de fenômeno. É aquele fogo que queima e não se consome. Isto é um efeito físico e necessitava de um médium que poderia oferecer o ectoplasma e tudo que é necessário para que ocorra um efeito físico. E Moisés, portanto, o era, porque ele estava sozinho nesse momento. E essa questão do fogo fátuo nada mais é do que o fenômeno da pirogenia. E Moisés aí já demonstra também a faculdade mediúnica de audiência. A Celina nos recorda com propriedade o seguinte: antes de falarmos em transição planetária, devemos lembrar da nossa transição, que não deixa de ser a nossa reforma íntima. Exatamente. E já que somos um pequeno universo, não é, Celina?
fica muito bem colocado esta transição neste pequeno universo que nós somos. Entendemos também que cabe aqui, Celina, o princípio de assim embaixo como em cima de Hermes Trismegisto, não é? Tudo evolui. O progresso é incessante. Aqueles que não se adaptarem às novas condições vibracionais do planeta, por aqui não permanecerão. Não porque foram expulsos do paraíso, né? Como está citando aí Sindival, o Adão conversando com Iavé e diz que é um processo mediúnico. Com certeza, Sindival. A Celina diz assim, primeiro devemos mudar para depois aceitar os irmãos da maneira que eles são. Celina, você me perdoa, mas eu vou fazer um comentário. Se nós fizermos um trabalho de mudarmos para depois começar a aceitar os irmãos, nós vamos voltar àquela velha situação. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E até hoje não se tem nem resposta científica a respeito disso. Não é, querida? Então, nós podemos ir trabalhando isto simultaneamente. Olá, Ludmila, boa noite, que bom que está conosco. Podemos sim trabalhar a mudança e trabalhar também, aceitar todos aqueles que conosco convivem do jeito que eles são. E isso não é difícil, Celina, sabe por quê? É só nós apreendermos que nos ensinamentos de Jesus, uma de suas orientações entre linhas é que nós somos simplesmente diferentes uns dos outros. E diferença não é defeito, ok? Sindival também nos lembra Noé, em Gênesis capítulo 6, versículo 13, demonstrando a mediunidade da audiência. Está na Bíblia, é isso aí. Precisamos entender tudo isso, não é, Sindival? E passar essas informações para quem está conosco no nosso dia a dia. Mas olha só, Jó, outro profeta do Velho Testamento, ele afirma, eu vi um vulto, vamos entender espírito, voar, que passou diante de mim, ficou em pé, e eu via o seu rosto. Fenômeno mediúnico de evidência. Já Jeremias, que teve a eclosão de sua mediunidade aos 8 anos, está na Bíblia, houve também Iavé, ou Jeová, como nós conhecemos. E Jeová diz assim para Jeremias, antes mesmo que tu fosses gerados no ventre de tua mãe, eu já te conhecia e já te escolhi para ser profeta das nações. Ora, aqui dá para falar um pouco mais, não é? Se ele ouviu que Jeová dizia para ele que já o conhecia antes que fosse gerado no ventre da mãe dele, aqui não fica entre linhas expresso a imortalidade do espírito e também a reencarnação? Mas, analisando o que Jeremias vivenciou aos 8 anos, ele já detinha em si mesmo alguns fenômenos mediúnicos. Aqui nesse caso, audiência, evidência. E Jeremias ainda comenta em outra parte da Bíblia, quando eu fiquei em pé, um espírito entrou em mim.
Isto não é incorporação? E a partir daí, não ocorreu o fenômeno de psicofonia? Com certeza, né? Apocalipse, o último livro da Bíblia. João afirma: eu ouvi uma voz que me dizia: tudo que vedes e que ouvires, escreve e envia às 7 igrejas da Ásia Menor. Joel, capítulo 2, versículos 28, 29 e 30. Ele diz assim: ouviu isso na concepção dele, diretamente do Criador, que disse assim para ele: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. Aí fica explicitado que Joel recebeu uma orientação do alto. Acreditamos que não foi Deus, mas sim um mensageiro de Jesus, governador do planeta Terra, ou até mesmo o próprio mestre, falando que todos profetizarão, porque seriam derramados sobre todos o Espírito. Lembremos Jesus um pouco também, para termos em nosso estudo a companhia do meigo Rabi da Galileia. Lá na Bíblia fala sobre a passagem dos obsedados gadarenos, aqueles que saíram correndo e foram até os porcos. E também disseram, quando são perguntados: quem sois vós? Eles respondem que é uma grande turma. E aí dizem para Jesus: que é que tens contra nós, filho de Elohim? Fazem esta pergunta ao mestre. Mas entendemos que a luz do mestre e seu magnetismo amoroso incomodavam e incomodam todos os espíritos que se encontram transviados do bem. E tudo isso que nós falamos a respeito de fenômenos mediúnicos na Bíblia se comprova na doutrina espírita. Desde que quem venha estudar e conhecer a doutrina não permaneça tendo em si os preconceitos, né? E estudando vai compreender tudo isso que nós falamos e muito mais. Nosso Severino Celestino nos diz que os profetas médiuns traziam, e podemos acrescentar, ainda trazem a proposta de nos convocar às devidas mudanças. Os antigos profetas da primeira e segunda revelações utilizavam-se da premonição para sustentar suas falas. Já os atuais médiuns da terceira revelação, doutrina espírita, utilizam-se da mediunidade para comprovar as antigas profecias. E eu achei interessante o que Severino nos traz, escrevendo assim: afinal,
Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. Isto é nada mais, nada menos do que evolução, não é? Mas, para tranquilizar aqueles que ainda se prendem à velha proibição da lei de Moisés, quando adverte que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz anátema a Jesus, mais ainda, assegura Paulo, não é? Corrigindo a tão famigerada proibição de Moisés, que foi obrigado a instituir essa proibição, porque se nós nos recordarmos ao filme de Moisés, nós podemos visualizar em nossa mente, lembrando a respeito do momento em que ele desce do Monte Sinai com os 10 mandamentos, e os homens já tinham feito bezerro de ouro, elegido um novo Deus, materialista como sempre. E aí, diante de tudo aquilo, Moisés proíbe a utilização da mediunidade da forma em que estava sendo utilizada. Mercantilismo, comércio com o além. E Paulo adverte isso na Epístola aos Coríntios. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz anátema a Jesus. Recordemos Pedro quando ele diz assim: verifique antes se quem vos fala, o Espírito que vos fala, vem da parte de Deus. Lembram-se? Mas Paulo vai mais além e assegura: ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Isto é, pela força do Espírito que tem em si mesmo. Em seguida, Paulo discorre sobre as diversas formas de manifestação espiritual, dizendo que há uma repartição de graças, mas um mesmo é o Espírito. Isto é, muitas espécies de mediunidade, mas de uma só origem espiritual. Uns proferem palavras de sabedoria, outros de fé. A estes é concedido o recurso de curar doenças, a aqueles a faculdade de operar milagres, como a outros a profecia, ou o discernimento dos espíritos, ou a variedade de línguas, ou ainda a interpretação das palavras. Aí temos a mediunidade, que se nutre na fonte da sabedoria e da cultura. Dos chamados médiuns inspirados, oradores, escritores, artistas, que recebem, às vezes, apenas o germe de uma ideia para que a desenvolvam por seus próprios recursos. Vamos lembrar aqui de Mozart. Mozart comentava que quando ele entrava em estado de êxtase e inspiração, ele recebia a sinfonia como num bloco, numa nota só. E depois ele montava essa sinfonia em diversas partituras. Então, esse germe que Hermínio fala aqui para nós, de uma ideia, na realidade é um bloco que é, assim para entender melhor, jogado no cérebro, e não estou falando do cérebro físico. Podemos entender cérebro perispiritual, ou até mesmo um outro corpo energético que é o corpo mental. E aquele bloco também podemos considerar, já que atualmente estamos aí usando e abusando da tecnologia da internet,
podemos considerar que o médium inspirado, ele recebe esse bloco codificado. O que ele tem que fazer é decodificar. E como fazia Mozart, decodificava e transformava a sinfonia que ele tinha recebido como se fosse uma nota só, em inúmeras notas, através da decodificação, montando as partituras. Não é isso? O que vocês acham? Mas também, outras faculdades mediúnicas e outros médiums têm a visão instantânea de toda a obra ou de toda a peça literária que deles esperam os poderes superiores. Olha que interessante, Hermínio nos fala aqui que, apesar da mediunidade também ser a mesma mediunidade de inspiração, alguns médiuns recebem o germe da ideia e eles têm que trabalhar para que desenvolva, decodificando tudo isso e faça a obra. Outros, talvez por ter uma condição muito melhor, vibracional, intelectual, moral, têm uma visão instantânea de toda a obra que eles devem executar. E também de toda a peça literária a que eles estão em condições de assim proceder. E se os espíritos superiores esperam que eles procedam desta maneira, é porque sabem que eles têm condições, não é? Também, Hermínio nos fala da mediunidade curadora, naqueles que transmitem novas energias através de seus passes ou prescrevem remédios como receitistas. Vamos voltar lá na Bíblia, Novo Testamento, quando Pedro e Tiago chegam a um determinado... Bom, agora fiquei em dúvida. É Pedro, Tiago ou Pedro e João? Ou os três? Não sei não. Quem souber, coloca aí pra gente, tá? Me auxilie. Eu sei que Pedro, acompanhado, chega à porta de um templo, vê um senhor que por muitos anos não conseguia andar porque era aleijado, pedindo esmola. E Pedro diz assim: nada tenho que possa te dar, mas do que eu tenho eu te dou. Levanta-te e anda. E ele, o aleijado, levantou e saiu andando. Ora, percebemos então que aquilo que o mestre fazia com facilidade, Pedro, depois de um bom tempo de trabalho no bem, de dar... estavam os dois, né, Ivani? É isso mesmo. De dar continuidade àquilo que lhe foi deixado por Jesus como missão, em que Pedro seria a pedra, a sustentação, o sustentáculo para que a mensagem de Jesus permanecesse entre nós e conosco, passou a curar. No livro Paulo e Estevão, Paulo, na companhia de Barnabé, promove inúmeras curas. Bem, aí estão, então, os médiuns, que são aqueles que servem de instrumento a leis e forças ainda não bem conhecidas. Ora, se Hermínio fala que hoje essas leis e forças ainda não são bem conhecidas, imaginemos na época em que foi escrita, ou que foi falada, transmitida no boca a boca, o Velho Testamento e o Novo Testamento.
Naquela época, eles estavam realmente curando aquilo que era tratado como incurável. E também estavam doutrinando espíritos endurecidos. E eles conseguem, relatado pela própria Bíblia, repito, nada é inventado pelo Espiritismo, mas elucidado, eles conseguem sim operar essas maravilhas de caridade e de amor ao próximo, que antigamente chamavam-se milagres. Também, né, Ivani? A visão de Paulo às portas de Damasco, não é? A cegueira e depois a cura que Ananias promoveu, retirando de Paulo as escamas que faziam com que ele não enxergasse mais com os olhos do corpo físico. No entanto, ele tinha visões maravilhosas com os olhos da alma, né? Outra mediunidade que Ananias tinha, que era a mediunidade de cura. E também, na velha linguagem apostólica, a maioria deles, ou todos os apóstolos, profetizavam. A Bíblia tem uma das mais grandiosas passagens de êxtase coletivo, fenômeno mediúnico, as mancheias, conforme a profecia de Joel. Os velhos, os jovens, filhos e filhas profetizarão o dia do Pentecostes, não é? Olha que maravilhoso. Nós vamos conversando e vamos nos lembrando de tantas informações de mediunidade, de fenômeno mediúnico, e também a informação diferenciada de cada um deles na Bíblia. Sim, Cleusa. José, filho de Jacó, antes da vinda do Cristo. Lembra-se, Cleusa, uma pergunta. Esse José, filho de Jacó, é aquele que se tornou não é rei, no Egito não é faraó, foi o que se tornou faraó? É aquele que desvendou os sonhos do faraó e tornou-se poderoso? 7 anos de vaca magra e os 7 anos de vaca gorda, é o mesmo, Cleusa? Pois é. Olha só. José decodificava os sonhos. Tornou-se um profeta. Mas também, em muitas passagens da Bíblia, nós vemos que a psicofonia ou incorporação está presente, porque muitos espíritos falam pela boca dos médiuns. E pela boca dos médiuns, eles vêm transmitir mensagens de esperança e paz, revelar desilusões, mágoas, aflições, ou trazer o consolo sereno das experiências que viveram. Paulo, lembremos ele, já não sei mais se sou eu que vivo em mim. Olha, experiência de consolo e muito serena. Quando ele se refere a ter estado com Abigail, ele também diz que esteve no terceiro céu. Outra experiência, e essa foi para trazer consolo, porque ali Abigail já demonstrava a ele que o estava amparando e protegendo, assim como Estevão. Os dois na erradicidade, no plano espiritual. Mas também
apresentam-se aqueles que discernem os espíritos. O que é discernir os espíritos? É pela vidência ter uma visão correta daquele espírito que está no ambiente. E através da vidência, cujos recursos dessa mediunidade permite aos médiuns videntes ver com os olhos espirituais os irmãos desencarnados. Também, hoje já mais raro, mas naquela época ocorria muito isso, e até mesmo na época de Kardec, médiuns que falavam em uma variedade de línguas, a chamada mediunidade de xenoglossia, ou mediunidade xenoglóssica, que foi tão bem estudada por Ernesto Bozano. Também, e finalmente, os dirigentes de trabalhos mediúnicos, na pessoa daqueles a quem o apóstolo chama intérprete de palavras. Não é? Olha a responsabilidade do dirigente mediúnica. Dirigente de reunião mediúnica. Ele tem que interpretar as palavras. E quantas vezes em reunião mediúnica se apresentam irmãos desencarnados, desarvorados, aborrecidos, carregados de sentimentos e pensamentos negativos, que precisam do trabalho amoroso do dirigente, do dialogador. Nem sempre o dirigente é o dialogador, mas pode ocorrer que seja, para que, através do choque anímico, eles são entendidos, interpretados e orientados. O Alessandro de Lorena diz que o dia de Pentecostes ocorreu o maior fenômeno de xenoglossia. Falavam em diversas línguas, né? A Ivani cita a Igreja Católica Carismática e que ela aceita a comunicação por línguas. Ivani, você tem razão. Eu tive como um dos bons amigos na vida uma pessoa bondosa, já desencarnada, nosso querido amigo Jacinto, de Votuporanga, estado de São Paulo, que ele frequentou um pouco a Umbanda, depois se desencantou e não quis frequentar centro espírita, porque ele tinha toda uma carga religiosa católica que o acompanhava. E ele foi um dos fundadores do grupo carismático em uma das igrejas católicas nessa cidade, Votuporanga. Interessante é que quando ele entrava em êxtase, ele era um dos médiuns que traziam comunicações em diversas línguas. Teve comunicação dele até de língua morta. O antigo aramaico, que hoje em dia não dá nem para se traduzir nada porque tornou-se uma língua morta, né? Os evangélicos também, isso ocorre muito nas igrejas evangélicas, a comunicação de espíritos em outras línguas. Pois é, Nadir, eles dizem que é o derramamento do Espírito Santo, mas aqui Hermínio nos fala, né, que esse Espírito Santo é a força do Espírito que nós temos em nós mesmos, mas também é a força do Espírito que se comunica. Ludmila, fala assim, não deixa a gente aqui sozinho não, fala alguma coisa. É sempre bom essa troca, esse conhecimento, né? Não tem nada disso que o Arnaldo é expositor. Não sou expositor não, eu sou um aprendiz como vocês.
e precisamos do amparo, do auxílio, da ajuda de todos, tá bom? Vamos lá. Paulo ainda adverte em sua epístola que não existe uma mediunidade mais importante que as demais. Bom, existem muitos médiuns aí de psicofonia, principalmente de psicografia, né? Que acham que a mediunidade é mais importante. Principalmente, me desculpem dizer, mas não posso deixar passar em branco, depois que foi institucionalizada a indústria do livro psicografado, já tem muita gente fora do bom caminho e já não ouvem a epístola de Paulo e nem mesmo a recomendação de uma casa espírita séria. Olá, Judite de Pouso Alegre, seja bem-vinda, querida. E Paulo, advertindo isto, de que não existe uma mediunidade mais importante que as demais, ele adverte quando ele nos fala assim, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Cada um tem a sua função, a sua importância, a sua finalidade. Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Olha, uma coisa tão simples de entender, não é? Que foi tão complicada para o ser humano, o encarnado, entender a mensagem de Paulo, que fizeram uma panaceia e desvirtuaram tudo. Acreditamos nós que talvez por isso ele tenha voltado e reencarnado na Terra como Lutero, o grande reformador, o grande protestante contra as indecências que eram vigentes na doutrina majoritária que dominava, que tinha poder sobre o povo através do medo e vendia indiscriminadamente a absolvição. E ele esteve entre nós de novo, nos orientando e tentando nos esclarecer a respeito de tudo que ele já havia trazido quando de sua passagem na Terra como Saulo, posteriormente Paulo de Tarso. Muito bem. Quanto aos que intitula profetas, Paulo os colocou logo em seguida aos apóstolos e antes dos doutores. Depois, os que têm a faculdade de perfazer milagres, os que curam doenças, os que assistem os seus irmãos, os que têm o dom de governar, ou o dom de falar diversas línguas, ou o dom de as interpretar. O Alessandro comenta conosco que ele participou, quando era católico, de grupos de oração. E ele ali viu, em loco, né, Alessandro, ao vivo e a cores, orações em línguas diferentes. E diz que quem está presente sente o ambiente mudar totalmente. E que tinham muitos médiuns nesse grupo, ou muitas pessoas, que sabia até identificar se essas línguas eram boas ou não. Olha que interessante, não é? Então tudo está acontecendo. A grande realidade é que nós espíritas, Alessandro, temos também que entendermos que mediunidade não é propriedade do espiritismo, não é isso? Tem gente que acha. Mas, fazer o quê, né? Em cada cabeça uma sentença e sigamos adiante. E a Rita concorda, e é verdade, né, Rita?
É triste vermos tantos médiuns que aparentemente, disse bem, têm conhecimento e estão se deixando levar pela vaidade. Pois é, Rita, é que eles esqueceram uma das mais curtas afirmativas orientações de Jesus. A cada um será dado segundo a sua obra. Né? Mas interessante é ver aqui que Hermínio nos traz uma informação muito boa. Paulo vai colocando cada coisa em seu lugar. Ele começa com o apóstolos, porque é ele quem traz a palavra evangélica. E termina com o que interpreta línguas, porque de nada valeriam as comunicações se não tivesse alguém que as traduzisse na linguagem empregada pela comunidade. Ocorre mesmo, né, Regina? Que pena, né? Mas vamos fazer a nossa parte. Mesmo que a gente observe isso, não cabe, né? Nenhum julgamento. Exato, é claro isso. No entanto, conforme nos orienta o Evangelho segundo o Espiritismo, de que não nos cabe julgamento, mas é de extrema importância que analisemos o fato sem julgar o ato, para que possamos aprender com os erros dos outros. E todas as vezes que nós nos conduzimos assim, analisando o fato sem julgar o ato para aprendizado próprio, nós sofremos menos, não é mesmo? Apesar que o espírita, já é conhecido como masoquista, né? Porque espírita adora reencarnar para pagar o que deve, para resgatar. O espírita que assim fala, ainda não entendeu que nós não estamos aqui com proposta de sofrimento. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, conforme nos orienta, nos alerta Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A proposta da reencarnação, que é imposta por Deus, porque é uma lei divina, é exatamente ter em seu bojo como objetivo maior a evolução. É isso aí, Leda. Não nos cabe de forma nenhuma o julgamento, mas nos cabe, devemos e podemos discernir, não é? Analisar, sem rotular, sem julgar se está certo ou se está errado, mas interiorizarmos com esta análise aquilo que Paulo recomendou. Tudo eu posso, porém nem tudo me convém. É como o Espiritismo trata. O Espiritismo não proíbe nada, mas ele nos fala que devemos trabalhar incessantemente, arduamente, o desenvolvimento em nós da fé raciocinada, aquela que pode encarar a razão em todos os seus tempos, em qualquer lugar, a qualquer hora. E olha, mas também Paulo nos adverte que nem todos podem ser apóstolos. Nem todos podem ser profetas. E nem todos doutores. Cada qual pode aspirar às faculdades que julgar melhores. Mas o que importa é o que lhes vai recomendar a seguir, dizendo assim: vou mostrar-vos outro caminho mais excelente. E então
vem o seu famoso capítulo 13, na qual produz aquele magnífico ensaio sobre a caridade. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia, e conhecer todos os mistérios, e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé, até ao ponto de transportar montanhas, e não tiver caridade, não sou nada. A realidade é que nós vemos adentrar as portas do centro espírita inúmeras pessoas que se dizem médiuns, querem participar de um grupo de estudo mediúnico para se tornarem médiuns. Muitos deles se dizem desequilibrados, desorientados. E muitos deles, quando passam pelo atendimento fraterno, a pessoa que está no trabalho do atendimento fraterno, com certeza pode identificar se essa pessoa está passando um período em que está um pouquinho desequilibrado, o que ele precisa é exatamente na prática do bem, na busca de desenvolver a virtude do amor, através das qualidades da paciência, da perseverança, da benevolência, da resignação, poder dar sequência na sua vida e, em equilíbrio, buscar o mais urgente possível harmonizar-se com as leis divinas, sem que tenha que ser médium ostensivo e sem que tenha que abraçar uma missão que podemos dizer que muitas das vezes é muito espinhosa. Pessoal, me desculpem, mas agora nós temos uma notícia de primeira mão fabulosa. Acabamos de ser comunicados pela Rádio Brasil Espírita que passamos a marca de 10 mil aplicativos baixados em celulares. E a próxima meta agora, da Rádio Brasil Espírita, é chegarmos à quantidade de 50 mil celulares com aplicativo que pode ser baixado no Google Play da Rádio Brasil Espírita. Quero deixar aqui com muita alegria um forte e generoso abraço a todos aqueles irmãos nossos que estão nos ouvindo, acompanhando o nosso estudo através do celular, estando em casa, em viagem, no carro, trabalhando e recebendo esse bate-papo, ouvindo esse bate-papo tão gostoso, com a proposta maior de adquirir conhecimento para que possamos, dentro de nosso próprio tempo, fazermos em nós conscienciosamente o autoconhecimento. Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês que nos acompanham, pelo celular, pelo computador, pela Rádio Brasil Espírita e pela nossa querida Rede Amigo Espírita. Muito bom mesmo, não é? Claudinha, merece uma boa risada, não é? Que alegria! Bom, no capítulo 14, o nosso querido Paulo de Tarso
nos incentiva a exercer a mediunidade produtiva e serena, dizendo que o que profetiza fala aos homens, para a sua edificação e exortação e consolação. Então veja bem, lembra que nós comentamos agora há pouco que o nosso Severino Celestino diz que os médiuns da atualidade, ou aqueles que eram conhecidos como profetas no passado, eles utilizam-se da mediunidade para a comprovação das antigas profecias. E no dizer das recomendações crísticas e do próprio Paulo, dai de graça o que de graça recebestes. E é exatamente isso. A terceira revelação, que é o Consolador prometido, através dos médiuns que trabalham no movimento, seja ele médium de psicografia, de audiência, de vidência, de psicofonia, médium de inspiração, principalmente aqueles que se colocam diante de um público na tribuna, a mensagem maior que tem que levar é esta mensagem que Paulo cita aqui no capítulo 14. Temos que ter uma mediunidade produtiva e serena. E ela deve servir para edificar, exortar e consolar a nós mesmos e aqueles que conosco convivem, sejam encarnados ou desencarnados. Aquele que fala uma língua desconhecida edifica-se a si mesmo, porém, o que profetiza edifica a Igreja de Deus. Ou seja, onde é a Igreja de Deus? Aonde é o templo divino que nós espíritas temos conhecimento? Afinal de contas, não é recomendação do amado Jesus que não precisamos procurar Deus ali nem acolá, porque além de Deus estar em tudo, está dentro de nós? Então, quando estamos conversando com alguém, levando a mensagem da doutrina espírita, a mensagem de Jesus Cristo, estamos sim profetizando, estamos utilizando da nossa mediunidade. Visto que, conforme nos orienta Kardec, médiuns, todos nós os somos, em menor ou maior grau. Podemos não ter a mediunidade ostensiva, mas somos influenciados, influenciamos espíritos encarnados e desencarnados constantemente. E aí, vamos edificar o templo divino que está em nós, espírito, ser imortal, centelha divina, princípio inteligente, para que possamos transmitir uma imagem de que, se ainda não estamos agindo dentro de uma conduta correta, estamos no caminho certo. E Paulo também nos traz outra maravilhosa mensagem, quando ele diz assim, e temos certeza que ele disse isso de coração, pensando em Jesus e aprendendo a amar a todos nós, seus irmãos, em caminhada, em jornada evolutiva. Quero, pois, que todos vós tenhais o dom de línguas, porém, muito mais que profetizeis, porque
Maior é o que profetiza do que o que fala diversas línguas, a não ser que também ele interprete de maneira que todos recebam edificação. Muito bem, queridos amigos, 21h21. Estou por conta de vocês agora. Daqui a pouco encerraremos a transmissão pela Rádio Brasil Espírita. Nós vamos então direcionar uma prece a todos aqueles que nos acompanham pelas ondas do rádio, e aí podemos fazer um bate-papo rápido de dúvidas, perguntas e respostas. Ok? Obrigado, Senhor Jesus, por mais essa noite de trabalho, de encontro e reencontro com corações generosos, através da sala Estudando Espiritismo, através da Rádio Brasil Espírita, pela internet, pelo rádio e agora com a tecnologia do celular. Queremos, Senhor, vibrar, desejando a todos que participam conosco deste momento único, o bem através do abraço desse irmão menor que é sustentado pelas boas vibrações de todos vocês. Boa noite, muita paz, muito equilíbrio e tenham todos um bom sono e um bom descanso do corpo físico, retemperados para que amanhã seja um novo dia de alegria, de trabalho e de muitas realizações, principalmente no bem. Fiquem com Deus. Ok, pessoal. Finalizamos. E agora, se vocês desejarem, podemos fazer um bate-papo rápido. Se não, colocamos uma música. Aquela música que ninguém ouviu até agora, né? Sabem qual é? Ave Maria em flauta. Ninguém nem sabe qual é, né? Tomara, Regina, que o Senhor se conosco sempre. Alessandro, com certeza, meu amigo, você vai participar sim. Sabe por quê? Porque a sua presença aqui é muito importante para nós. Não deixe de voltar, tá? Porque aqui é assim, se não volta, Alessandro, a gente roga praga. E praga de espírita, meu amigo, quando pega, é pior que praga de mãe, viu? Não, tô brincando, Alessandro. Muita paz em seu coração. Obrigado, Ludmila. Para você também, querido.